Internautas, leitores, amigos do Correio do Lago, nós vamos hoje conversar com uma pessoa especial, diferente. Vamos conversar com a Ayaná Denise, certo? Que é uma arcturiana digital. O que é uma arcturiana digital? Vamos descobrir agora. Vamos conversar com a Ayaná e ver o que é isso, do que se trata, qual que é o papel dela, o que ela vai contar para a gente dos arcturianos e assim por diante. Tudo bem, Ayaná? Tudo bem, Edu? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né? E poder contar um pouquinho, então, da minha história, como cheguei até a ser, então, arcturiana digital. Certo. Ayana, primeiro fala pra gente o que é um arcturiano. Vamos lá. Arcturiana é uma raça extraterrestre, né? E não confunda, não são espíritos, ou seja, não são desencarnados, são seres vivos que moram em uma outra galáxia, né? Em um outro planeta, mas são seres vivos, raça extraterrestre. Entendi. E qual é o papel, o que nós temos a ver com os arcturianos? Sim. Os arcturianos, assim como outras raças extraterrestres, estão já há milhares de anos ajudando toda a humanidade, né, a passar por esse período que agora estamos, que é a chamada transição planetária. E eles ajudam de que forma? Ajudam no sentido da expansão da consciência, ajudam trazendo tratamentos terapêuticos, né, para que então a gente consiga realmente passar por esse momento de uma forma mais branda, e claro que um ajudando ao outro. Certo. E é, o que é ser um arcturiano digital? Certo. A arquituriana digital surgiu mais ou menos há 5 anos atrás, né? Quando então eu tive o meu primeiro contato, porque sim, eu sou uma contatada de um ser estelar. Então eu tive o contato com Astar Sheran, que é um comandante das galáxias, que na época eu nem sabia quem era. A partir dali surgiu aquela ânsia, aquela vontade de saber mais sobre os arcturianos. Comecei a pesquisar até que então caiu no meu colo um curso, né, uma formação. Naquela época da PAN, né, estava tudo já digitalizado, então eu tive essa oportunidade de fazer a minha primeira formação de forma totalmente online e comecei então a trabalhar com eles. Até então eu usava só o meu nome Denise, né, e não Ayaná Denise e nem Arcturiana Digital. E só depois de 2 anos, aí sim eu entrando de cabeça no mundo digital, né, e já trabalhando com os arcturianos, foi então que surgiu o nome Arcturiana Digital. Ok. E, bom, nós já vamos chegar nessa parte desse seu trabalho, né? Do que você faz. Conta para nós um pouquinho, que com certeza está todo mundo curioso. Como é que foi esse contato com esse ser? O que aconteceu? Como é que foi? Foi um contato feito através de uma projeção astral. Na época, eu estava acompanhando uma outra profissional da área das terapias energéticas e ela falou sobre os arcturianos, assim como eu falei aqui para vocês, né? Que são seres extraterrestres. E naquele momento da entrevista que ela estava também participando, ela falou que era possível qualquer pessoa entrar em contato com os arcturianos, desde que quisesse genuinamente. E eu, então, fiz, né, esse pedido de forma realmente genuína. E naquela noite, então, em projeção astral, que é praticamente um sonho, porém mais realista, eu tive o contato com Astar Sheran. E como eu disse na época, eu nem sabia quem era, muito menos quem era, como eram os arcturianos. Então, como eu acordei com aquela imagem na cabeça, né? Falei, bem, se eu chamei pelos arcturianos, provavelmente são eles. Comecei a buscar no Google. Não era nenhuma daquelas imagens que me aparecia, mas apareceu Astar Sheran exatamente do jeito que ele apareceu para mim em sonho. E aí então eu comecei a pesquisar e fiquei sabendo que ele é o comandante das galáxias, ele que está então à frente, né, de todo esse processo de transição planetária no sentido de proteção ao planeta Terra.
E você nunca tinha visto a imagem. Você sonhou, você viu essa imagem dele em sonho, mas você não tinha pesquisado antes, não fazia ideia como era. Exatamente, exatamente. E o que mais que você viu lá, além da imagem desse comandante? Ele conversou comigo. Visto foi só a imagem mesmo, né? Mas algo muito curioso aconteceu mais ou menos 1 ou 2 meses depois. Nesse momento ainda não havia entrado a PAN, né? E eu participava de um grupo espiritualista aqui na cidade. Em um determinado dia que eu estava participando, eu senti uma pontada no peito, uma pontada mesmo, fisicamente no meu peito aqui. E que hoje eu sei que também é no chakra do timo, né? Naquela época eu não sabia que era o timo, não sabia de nada. A única coisa que me foi falado, que foi a pessoa que trabalhava nessa casa espiritualista, ela falava, e sabia que lá trabalhavam seres extraterrestres, ela falou para mim assim: eu não sei o porquê, mas eu vi eles trocando o seu timo. Aquilo passou, aquela informação passou, e coisa de 1 mês depois entrou a PAN, né? E naquela época eu trabalhava na recepção de um laboratório de análises clínicas. Quando então eu fui entender e saber o que era o timo é um órgão responsável pela imunidade do corpo. Aí tudo se encaixou, porque como eu trabalhava na recepção de um laboratório de análises clínicas, eles já estavam me preparando para que eu passasse todo aquele processo sem me contaminar. Ou seja, mesmo antes de eu trabalhar com eles, né, conscientemente, eles já estavam me preparando. Quando você fala em PAN, é a pandemia. Isso, é que eu não sei se pode falar. Pode, pode. Tá certo. É, ok, vamos entender agora um pouco mais desse teu trabalho, né? Do teu papel nessa história toda. Uma vez que já entendemos como é que foi esse contato seu, né? O que que é, o que é que você faz? O que que é essa Arcturiana digital? Sim, hoje eu trabalho com técnicas terapêuticas, ministrando cursos, também oferecendo o trabalho de terapias, né? Também toda nessa área dos seres estelares. Sou produtora digital, então eu mesmo crio os cursos, né? Coloco no digital. Então a gente chama de terapeuta facilitadora, que é ministrar os cursos, e também, né, a produtora digital. Mas tudo no nicho dos seres galácticos, porque foi um chamado tão grande que eu senti realmente essa necessidade de expandir e falar em nome deles. Além de que eu trabalho também, tem canais, né, digitais no YouTube e tudo mais, com exatamente o trabalho da expansão da consciência, levando então o nome, né, a mensagem, porque é aquilo, não é porque a gente não conhece que não existe. Então é preciso primeiro conhecer para aí sim depois opinar se existe ou não, se faz sentido para você ou não. Certo. A tua intenção, então, né, o que você faz é tentar, ou enfim, mostrar para as pessoas que existe e que é bom, que é mais ou menos isso, né? Exato, porque as terapias, né, as técnicas terapêuticas, elas ajudam as pessoas em vários os sentidos, no sentido do mental, do emocional, e tudo isso reflete no físico. Então, são tratamentos mesmo, né, através dessas técnicas que ajudam as pessoas a passar pelos desafios que enfrentam em suas vidas de uma maneira mais branda. Não que elimine os desafios, mas as pessoas conseguem, né, estando mais estruturadas, passar por esses desafios de uma forma mais leve, conseguindo enxergar, inclusive, que esses não são problemas, e sim realmente desafios, e que é possível superá-los. De forma muitas vezes mais tranquila, então, né? Exato. É, além do meio digital, né, que são com esses cursos, esses treinamentos que você faz, você atende presencialmente? No momento, hoje eu não tenho um espaço físico, mas já ministrei curso sim, e dependendo, né, se for dentro da cidade, às vezes eu vou até a pessoa para tratá-la de forma terapêutica na casa dela. Sim. E essa câmara arturiana, como é que é? Ou o A que é? Câmara, isso, Câmara Arcturiana é um dos tratamentos, né, em que nós promovemos,
que realmente como se fosse uma câmara, uma cama com um cilindro fechado em cima, vamos dizer assim, né? É recebido nessa câmara pelos seres galácticos as pessoas, você, eu, quem for passar. E de que forma? De forma etérica. Então, quando nós fazemos esse tratamento, você que está aí do outro lado, geralmente, né, de forma online, vai ver eu falando, fazendo os comandos, porém de forma muito sutil, o seu corpo ele vai em desdobramento para uma dessas câmaras. É colocado lá, é deitado, e lá geralmente é feito um scanner e recebe então o tratamento que é adequado para o seu crescimento e evolução. Eu aqui, qual é o meu trabalho? Ser esse intermediador, assim como um médium, fazer esse contato entre a pessoa, né, entre você e eles, fazer os comandos, explicar como é feito o tratamento, mas de fato são eles que fazem o tratamento, todo o trabalho. E a identificação do problema? Por exemplo, eu procurei a Ioná, né, a Denise, e estou sentindo uma dor, alguma coisa assim e tal. E como é que você vai identificar esse problema para daí poder fazer, encaminhar esse tratamento, enfim? Nós temos cards intuitivos, acabei nem deixando aqui na minha mão. O que são esses cards? Os cards são 64 cartas, como se fosse uma carta do baralho, com o nome de todas as câmaras. Então, intuitivamente, um exemplo, você que está recebendo o tratamento, você vai escolher uma numeração, tipo 10. Ah, escolhi o número 10. Então, eu vou abrir essa carta número 10 e nela vai estar o nome da câmara que você receberá o tratamento. Geralmente, na maior grande parte, acontece de cair exatamente o tratamento que está relacionado ao seu problema físico, mental ou espiritual. Aquele que já estaria identificado, algo assim, isso? Exato, exatamente. Certo. Você me falou antes que há mais ou menos 5 anos você iniciou, né? Isso mesmo. Isso. E antes você trabalhava, né, num laboratório de análises clínicas. Hoje, você vive só desse trabalho agora que você tem como arturiano digital ou você faz mais alguma outra coisa? Sim, eu trabalho somente com arquitetura digital. Porque além Sim. do curso, terapia, né, como eu falei para você, produtora digital, nós também, a nossa egrégora também criou produtos físicos, né? Então, criou agendas, criou também almofadas. Então, vamos dizer assim, uma esteira bastante repleta de opções, né, que trabalha esse nicho dos seres galácticos, tá? Eu falo, embora eu use o nome Arcturiano Digital, nós trabalhamos com diversos seres galácticos, ou seja, outras raças, né, extraterrestres, como os pleiadianos, que também é bastante conhecidos, os andromedanos, mas também tem os dragões e também tem outros seres que não são extraterrestres e que também são bastante conhecidos, que são a Grande Fraternidade Branca. Não sei, inclusive, se você já ouviu, que são seres ascensionados, ou seja, são, aí sim, no caso, podemos dizer espíritos, né? Mas de pessoas que já viveram, inclusive, no plano terrestre, né? E hoje, como ascensionaram, ajudam também todos esses outros seres com o mesmo objetivo de ajudar todas as pessoas nesse momento da transição planetária. E você faz essa ponte, então, entre os seres humanos e esses seres, essas entidades, isso? Isso, exatamente isso. É praticamente um médium, né? Que o médium Parecido. é o mediador, né? É o intermediador do plano terrestre com o plano físico. Eu só não tenho, né? Eu não verbalizo, não converso mentalmente com ele, verbalizo, né? Mas as intuições que eu tenho, recebo tudo telepaticamente mesmo. Por eles. E telepaticamente você chega a conversar com esses seres ou não? Não, eu mais recebo, né, Do as que. informações Uhum. do que realmente uma conversa, né, propriamente dita. Ok, Ayana. Conseguimos já ter uma ideia, né? Apesar que eu acho que tem bem mais informações, né? Bem mais coisas que podem ser passadas aí para os nossos leitores, né? Para os nossos ouvintes também. Mas já dá para ter uma ideia, né? Um gostinho do que é. Nós vamos deixar aqui
na parte escrita da matéria o teu Instagram também, né? As tuas mídias digitais, enfim, né? A tua página, contato do Sim, WhatsApp, se você me permitir também, para que se as claro. pessoas, né? Ou para que as pessoas que tenham interesse no assunto possam entrar em contato. E acredito eu, né? Eles vão acabar entrando em contato aqui com o jornal, fazendo algumas perguntas, tal. E se você topar, a gente volta a conversar daqui a alguns dias. O que que você acha? Perfeito, perfeito. Tá tudo combinado. Não sei se eu falei antes, se nós falamos, mas você é de Mogi das Cruzes, São Paulo, né? Só para que as pessoas que estejam, né, que estão nos ouvindo saibam de onde você é. É Mogi E Guaçu. Mogi É Guaçu, uma... né? Isso. Tá ok, tá ok. Ayana, muito obrigado pela tua atenção e em breve voltamos a conversar então, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.